Nós tivemos a indústria, vamos dizer, autenticamente brasileira. E nós tivemos também a chegada de muitos imigrantes. Então nós tivemos uma mescla de indústria crescente nacional e de uma indústria nascente, vinda dos empreendedores estrangeiros. E no Brasil, com a vinda de trabalhadores italianos e com a vinda dessas ideias, começou a se formar no Brasil esta mentalidade de que devia haver o predomínio na política do poder dos trabalhadores. E nessa fase é que nasce então o SESI, porque o cerne da política, do pensamento, do ideal do Simpson, era de que não havia possibilidade de um progresso humano e material se não fosse com a aproximação das duas categorias. Tanto que uma das frases importantes dele para manter a filosofia dele era a seguinte: ninguém pode sentir-se feliz no meio de infelizes. E ninguém pode se realizar sozinho. Dominava aquele tempo e chamava a atenção dos sociólogos e dos líderes cristãos da política social da igreja, chamava a atenção o problema da desigualdade social. Essa desigualdade se manifestava em vários sentidos. Por exemplo, na expectativa de vida, na educação, na alimentação, na possibilidade da pessoa conseguir bens. Então, as pessoas que não se classificavam nesse itinerário eram pessoas consideradas sofrendo o problema da desigualdade. Então, isso imperava no mundo e passou a imperar no Brasil, por quê? Com a fase da industrialização, evidentemente que ficou mais visível esse problema da desigualdade social. Então, esse era o mundo que predominava naquele tempo. Surgiu, então, de um lado, através de Roma e através do Brasil, através dos líderes, que eram os líderes católicos daquele tempo, né, a política social da igreja, que depois teve alguns que fundaram na Itália e depois no Brasil o Partido Democrata Cristão. A partir daí é que começa a corporificar o advento de um pensamento estimulado pelo Simons e mais alguns empresários do Brasil para o nascimento daquilo que se chamou a paz social, que seria o congraçamento inspirado na doutrina social da Igreja, na democracia cristã, da aproximação do trabalhador e do empresário para caminharem juntos com o mesmo objetivo, a produção, o progresso e a igualdade social. Então, nesse ponto, surge a figura do Simons e ele passa a sentir muito de perto qual o problema que havia. E esses problemas se desenvolveram nos encontros que os empresários patrocinavam naquele tempo, sendo os três mais famosos, o do Rio de Janeiro, o de São Paulo e o de Teresópolis. Nesse de Teresópolis, onde foi focado principalmente a política social, o advento do serviço social dentro da empresa, necessário para que ao lado do processo de produção houvesse o interesse para o sentimento da existência do trabalhador, que era uma das rodas importantes da produção, e não apreciar-se a produção apenas do lado da máquina, apenas do lado do empresário que mantinha a máquina, mas do trabalhador que movimentava a máquina e devia estar preparados para isso e devia estar respeitado como um elemento de igual importância para a produção industrial. Antes disso, havia uma tomada de posição voluntária para que houvesse atenção em serviços sociais para o trabalhador de uma forma voluntária, o que apenas motivou um número muito pequeno de empresários. Então fortaleceu-se este pensamento que foi cimentado lá em Teresópolis, de que devia haver uma entidade com subsídios vindos obrigatoriamente
através do número de trabalhadores, uma contribuição que correspondesse a uma necessidade da criação de serviços para atender especificamente o trabalhador e a sua família na promoção humana. Ele dava muito ênfase para a família do trabalhador, porque ele achava que o núcleo central de tudo isso, como até hoje seria a família do trabalhador. Então teria que ter uma entidade que patrocinasse essa família do trabalhador. De que forma? Sobre cursos de alimentação, sobre cursos de corte e costura, que tiveram um advento e um progresso muito grande naquele tempo, onde as pessoas aprendiam a fazer as roupas para os seus filhos e para os próprios trabalhadores, e daí nasciam atividades paralelas de artesanato com a renda supletiva para o trabalhador. Porque um dos pontos que eu sempre defendia era o salário real ao lado do salário nominal. Ele achava que o salário real deveria ser acrescido o máximo possível para o trabalhador e para a família do trabalhador através de atividades que levassem à produção artesanal. E veio então, em 25 de junho de 46, a criação do SESI, baseada então num princípio de que devia ser o SESI um elemento da paz social. E para haver paz social era preciso ter a justiça social. E para ter a justiça social era preciso ter a diminuição ao máximo da desigualdade social. Como a preocupação do Roberto Cimicelli era uma preocupação global quanto à pessoa humana, a pessoa e a família, e a constituição dos quadros iniciais do SESI, ele apanhou o que tinha de melhor naquela ocasião. No caso do SESI, por exemplo, na parte da medicina, não podemos deixar de colocar num pedestal o Paula Souza, Dr. Paulo de Castro Correia e o Dr. Bucolini, que foi o iniciador do processo de reabilitação profissional. No caso de esportes, ele convidou o Ferreira Keffer e o Marcelo de Castro. O Marcelo foi junto com o Ferreira Keffer, que iniciou e depois passou para o Marcelo. Então o Marcelo, na parte esportiva, foi realmente. Na parte de educação, ele convidou a professora Maria Brás, que recebeu um convite para ser secretária da Educação e preferiu o SESI. Na parte social, de orientação social, de formação humana, ele convidou o Dr. Eduardo Gabriel Saad, que era um delegado de carreira, e abandonou o cargo de delegado de carreira que ele exercia em Santo André para vir ao SESI para trabalhar no setor humano do SESI. Na parte do teatro, logo depois, veio Osmar Rodrigues Cruz. Então, o que tinha de melhor naquela época veio para o SESI. São nomes que devem ser lembrados como importantíssimos nessa início e nessa evolução.